Muito bem, estamos de volta com o nosso Vida e Saúde para você. A gente está falamos um pouco sobre medicina do estilo de vida, como a sua saúde pode te ajudar na jornada em busca constante por saúde. E agora a gente vai falar sobre reversão do diabetes. Gente, esse não é um assunto muito comentado ainda, embora muitas pesquisas estejam acontecendo nesse sentido, doutor Luiz. Os médicos parecem que têm um certo receio de falar de reversão de uma doença que normalmente traz sofrimento, longo prazo e acompanha a pessoa ao longo de uma vida. Teru, quando eu estudei na faculdade de medicina, eu aprendi que o diabetes era uma doença crônica, progressiva e que não tinha cura, não tinha reversão. Graças a Deus que hoje a gente sabe que em alguns casos, e a gente vai falar daqui a pouquinho, pode sim ter um retorno à normalidade. Doutor, acho que é importante a gente entender o que é o diabetes. Muita gente fala, conhece até um pouco dos sintomas, mas não entende. E acho que seria legal falar até dos dois principais tipos, né? Nós temos, na verdade, os dois principais tipos, que é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é quando a pessoa já nasce com uma doença autoimune que o pâncreas não produz a insulina. O tipo 2 é quando ela adquire essa doença por excesso de gordura no corpo, geralmente, e quando ela está com um estilo de vida totalmente equivocado. Mas hoje a gente já sabe que tem vários tipos de diabetes. E é interessante que a maioria das pessoas tem diabetes tipo 2. Com certeza. Grande maioria no consultório, né, doutor? 90-95% das pessoas têm esse tipo 2, que é aquele diabetes que surge depois dos 30, 40 anos, geralmente uma pessoa que está acima do peso, que está com algum problema no seu estilo de vida. A doutora Daniela falou uma coisa interessante, né, gente? Falou que é pelo excesso de gordura. Nunca tinha parado para pensar nisso. As pessoas associam muito diabetes com excesso de açúcar. Mas tem que lembrar que o excesso de gordura acaba aumentando a gordura corporal no corpo, não é? E essa gordura visceral, inclusive, que vai ficando lá dentro, né, das interna, vísceras, né? Interna, o fígado começa a inchar e aí isso daí vai aumentar o risco de ter o que a gente chama de resistência à insulina. A insulina está sendo produzida pelo pâncreas, mas ela não consegue atuar na célula para aquela glicose entrar dentro da célula. Isso é muito grave. Eu quero entender mais um pouquinho do que leva uma pessoa, do que levou, de repente, você a diagnosticar o seu diabetes. Vem pra cá, gente, a gente tem aqui um painel com algumas possíveis causas do diabetes. Eu quero trazer essa primeira aqui, olha. Vem pra cá se isso aqui é uma realidade para você, aí essa checagem da sua glicemia, se você, de repente, já até ensinou seu filho a fazer isso, a aplicar a insulina em você. Vamos ver causas. Alimentação inadequada, doutor. Teru, muito mais do que apenas comer açúcar, como as pessoas acham, né? O que realmente causa o diabetes do tipo 2, eu vou te explicar. Se você come mais do que você gasta, o corpo começa a acumular esse excesso de energia na forma de gordura. Primeiro, ele começa estocando aqui, sabe aquele pneuzinho, aquela barriguinha, né? A gente começa a acumular essa gordurinha. Só que, Teru, depois de um tempo, acabam as vagas de garagem para colocar essa gordura e o corpo precisa estocar ela em outros lugares. E aí ele começa a estocar no fígado, dentro do músculo, até dentro do pâncreas. E essa gordura, dentro dos órgãos, ela não deveria estar ali. Ela começa a atrapalhar o nosso metabolismo. E qual é o resultado? A glicose sobe na circulação. Agora, você falou de não só o tipo de alimento, mas a quantidade de alimento que eu como também. É muito importante o tipo e a quantidade e até o horário. Se a gente come alimentos muito refinados, então açúcar, vamos falar de farinha branca, doces, né? Ou também alimentos muito gordurosos, alimentos muito calóricos, eles vão ajudar você a engordar. Então, não é só a quantidade, mas também a qualidade do alimento que você está consumindo. Vamos dar uma olhada em outra causa aqui, doutora Daniela. Agora eu quero saber de você. Distúrbios, aliás, eu vou passar para ele essa de novo. Desculpa, Sim. doutora, porque ele tem se especializado, ele está atendendo a mulherada que está passando pela menopausa. Eu estou chegando lá, gente. Distúrbios hormonais tem acontecido em pessoas mais jovens também, mas
É uma causa bem interessante aqui. É interessante sim, Teru. Os hormônios, eles são os mensageiros do nosso organismo. Eles levam informações para as nossas células. Alterações nos hormônios podem aumentar o risco do diabetes. E eu vou dar um exemplo que você vai entender. Quando você está passando por muito estresse, um período de muito estresse na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, o que o corpo faz? Ele produz um hormônio chamado cortisol. Talvez você já tenha ouvido falar. O corpo produz o cortisol, que é esse hormônio para lidar com todo esse estresse. E qual é um dos efeitos do cortisol? Ele aumenta a glicose no seu sangue. Então, esse é um exemplo de como hormônios podem afetar o seu risco de ter o diabetes. Olha, agora eu quero saber da doutora Daniela o seguinte, ele falou de alimentação saudável, alimentação inadequada, falou de distúrbios hormonais, eu quero que você fale um pouquinho agora, doutora, sobre essa causa aqui, porque ela é mais generalizada, estilo de vida inadequado. O que é que poderia estar contribuindo, então, para essa chegada do diabetes na nossa vida? Então, o pessoal associa muito do diabetes com alimentação, como você falou, só açúcar. Mas se você dormir tarde, vai alterar todo o ciclo desses hormônios, como é que os hormônios funcionam no corpo. Então, dormir, a falta de exercício, o estresse, também, as pessoas trabalham demais, não tem aquele momento prazeroso, não tem ritmo, no horário de comer. Então, todos esses hábitos vão afetar também a produção da insulina, e o risco da gente ter o diabetes tipo 2. Ai, ai, ai. Você está preocupado aí com a montanha de coisas que precisa fazer. Mas eu queria animar você que a gente só sobe uma montanha um passo por vez e a gente vai te ajudar nessa caminhada, nessa escalada. Fica aqui com a gente, olha. Porque eu quero saber, doutora, também sobre fatores genéticos. Meu pai foi diabético, minha avó era diabética. Será que eu também não tenho maiores chances? Sim, a gente tem um tipo de diabetes que a gente chama de MOD, Esse diabetes realmente tem um maior risco da gente ter diabetes, principalmente se já tem pai ou avós ou tios de primeiro grau. Mas a gente sabe que o diabetes tipo 2, que é esse que acomete a maior parte das pessoas, tem 10% no máximo, de fator genético. Mais de 80% tem a ver realmente com o estilo de vida. Então, vou trazer aqui para o meu caso. Eu sei que minha avó tinha diabetes, teve diabetes, inclusive morreu de complicações do diabetes. O que é que eu tenho que fazer para me preocupar? Eu preciso cuidar mais desse estilo de vida, né, doutor? Sim, na verdade, Teru, a genética, ela aumenta a sua chance, mas ela não é destino. Okay. Não quer dizer, só porque o seu pai era diabético, ou a sua mãe, ou a sua avó, não é porque você tem uma história na família que você é refém dessa doença e que não tem nada que você pode fazer. Deixa eu te falar, a genética é só uma predisposição, ela só aumenta o seu risco, mas são os seus hábitos, as suas escolhas diárias, aquilo que você faz, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, que vai determinar se você vai ou não desenvolver essa doença. É bom saber que a gente está no controle de certa maneira, né? Vocês falaram muito sobre esse assunto aqui, o excesso de gordura corporal e também, a gente vai falar daqui a pouquinho, vou trazer já, olha, o estresse. Todos nós vamos passar por alguma coisa estressante nessa vida. Algumas, eu diria. O estresse faz parte da vida, né, Teru? Sem estresse a gente não consegue se mover, a gente não consegue trabalhar. Não reage. Exatamente. Aquele estresse, o eu-estresse, que é o estresse mais fisiológico, ele faz parte da vida para fazer uma prova, na hora que vai ganhar um bebê, fica estressado, precisa arrumar a casa. Isso faz parte da vida. Agora, o estresse crônico, aquele que todo dia está gotejando, que você não consegue resolver, não consegue, às vezes, pagar as contas, esse estresse que fica muito tempo aí com você, isso vai realmente aumentar, como o Luiz disse, o cortisol e a glicemia aumenta. A gente já recebia muitos pacientes, né, Luiz, falando, estou estressado, a glicemia aumentou, e os médicos achavam que não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver, sim. Na verdade, o que eu ia falar também, Teru, é que o estresse, ele muda também a forma como a gente se alimenta. Eu tenho certeza que você aí na sua casa, você já passou por um período de estresse, quem sabe você estava ansioso ou ansiosa, estava estressado, estava com um monte de problema e você buscou na comida talvez uma forma de
trazer um pouco de prazer para a sua vida. Então, quando a gente está estressado, a gente às vezes busca mais alimentos, quer comer mais doces, quer comer mais porcarias. E essa mudança de alimentação que ocorre nos momentos de estresse vai aumentar a quantidade de gordura que você acumula no corpo e vai aumentar o seu risco do diabetes. Gente, isso é muito louco, porque eu falei, né, que eu tô chegando lá daqui a pouquinho na menopausa, não sei quanto tempo vou ter ainda, mas como isso aqui também muda o nosso padrão alimentar. Eu não sou uma pessoa do doce, mas eu tenho sentido já essas mudanças. Já começou, que às vezes eu quero comer um chocolatinho a mais, eu sinto uma vontade de comer, contribuindo também para o aparecimento do diabetes. E tem uma outra coisa, Teru. As mulheres que começam a entrar na menopausa, elas experimentam uma queda nos hormônios. E aí elas começam a sentir alguns sintomas. O metabolismo fica lento, você deve ter percebido que você está acumulando mais gordura, que você perdeu massa magra, então você vai dar um tchauzinho, né? Já sente aquela pelezinha aqui balançando. Então, essas alterações que ocorrem no nosso corpo, elas também levam ao ganho de peso. E o ganho de peso vai aumentar o seu risco de diabetes. Agora eu quero falar de mudança. Vem para cá vocês dois. Vamos falar de reversão, porque esse é o assunto do nosso programa aqui, doutora. Eu quero saber como é que você já viu na sua prática médica, depois que você transformou a sua própria vida, você viu a transformação acontecendo na vida de gente comum. Gente que estava com diabetes já sem controle, já não sabia mais o que fazer. Você viu gente entrando nas clínicas com aplicações de insulina com várias ampolas por dia e, num prazo de 2 semanas, isso transformou. Nossa, a gente teve vários casos muito impressionantes na Clínica Vida Natural, no Cevisa. Pessoas que realmente entraram até com insulina, já eram diabéticos tipo 2, mas que estavam muito acima do peso e com a mudança que a gente promovia, não é, na alimentação, praticando atividade física, a pessoa perdia peso, perde, né, peso, e aí ela acaba realmente revertendo esse diabetes, né? E hoje a gente, como você já disse, temos vários estudos científicos, inclusive eu estou junto, né, com a equipe do Dr. Benício, a enfermeira Edna também, na USP, fazendo doutorado sobre reversão de diabetes, né, internando os pacientes durante 30 dias na Clínica Spa Vida Natural e logo depois a gente está acompanhando eles por 1 ano e é impressionante como os pacientes que perdem peso realmente revertem a doença. Doutor, esse é um esforço, a gente vai trazer aqui 4 soluções que são as mais pontuais, você está vendo aí, já está tendo dicas aí por essa imagem, mas mudar, eu acho que é a parte mais difícil, sem eu nem revelar os hábitos aqui. Acho que a gente precisa de uma mudança aqui primeiro, não é? Bom, primeiro a pessoa precisa entender, Teru, que é possível. Se ela nunca ouviu que é possível reverter o diabetes do tipo 2, você precisa saber. E agora você vai ter essa esperança. Eu vou dizer para você, se você é um homem ou uma mulher aí na faixa dos 40, 50 anos, que ao longo da vida ganhou um pezinho, né? Quem sabe está acima do peso, fez um check-up, fez um exame de sangue, o médico falou que você está com a glicose alta, quem sabe você está com pré-diabetes, né? Indo nesse caminho que vai levar ao diabetes. Ou se você acabou de descobrir que você tem o diabetes, o médico acabou de falar, olha, você agora tem diabetes, você vai ter que tomar medicamentos. Nesses casos, quando você acabou de descobrir a doença ou quando você está com o pré-diabetes, são nesses casos, gente, que a gente consegue maiores chances de reversão. Então, se você está nessa condição, saiba que vale a pena tentar e quem sabe você também não vai poder contar a sua história de reversão dessa doença tão importante. Vai engrossar aí os números das pessoas que se esforçaram e ajudaram o corpo a reverter. Gente, são dicas muito pontuais. Eu acho que está todo mundo careca de saber, mas eu quero saber o segredo, doutor, para ter acompanhamento com profissionais e reverter o diabetes. Quem seriam esses profissionais? Olha, isso é muito importante, Teru. Eu não quero que as pessoas aí de casa saiam fazendo loucuras, parando de tomar os remédios e achando que já estão curadas, tá? Isso pode ter riscos. Então é importante a gente ter um acompanhamento com um profissional. E dentro dessa equipe eu acho importante ter um médico, ter uma nutricionista que vai ajudar na mudança alimentar e também um profissional da área de educação física para ajudar na orientação de exercícios.
E se houver um problema emocional, uma pessoa que tem uma ansiedade ou uma certa compulsão alimentar, um psicólogo também pode ajudar. Aqui poderia ser o médico que já me acompanha no SUS, que eu já vou no postinho lá todo mês, que ele me dá a metformina. Pode ser esse médico, ele só precisa saber que você está empenhado aí nessa mudança, porque ele vai atestar, inclusive, as transformações nos seus exames, na sua disposição, tá? Você falou de profissional também da educação física. Eu posso me engajar com grupos de apoio da comunidade, tem escolas que promovem, né, aeróbica para a terceira idade, grupos de caminhada. Qual é o papel do exercício físico nessa reversão, doutora? E eu quero saber, assim, quantidade, quanto que eu vou ter que suar a camisa para conseguir essa reversão? É importante saber que exercício não é só se movimentar. Quando a gente está varrendo a casa ou fazendo uma caminhada leve, isso a gente chama de atividade física. Atividade física é qualquer movimento que você faça. Subir escada. Agora, exercício é quando você tem regularidade, você tem frequência. E um dos exercícios mais importantes, além do aeróbico, que é uma caminhada um pouquinho mais intensa lá, de 30, 40 minutos pelo menos, se você já faz isso, aumentar para 50 minutos, 1 hora ao dia, e que você vai chegar um pouquinho ofegante, não é assim, tranquilamente passeando com o cachorro. Então, uma caminhada, né, que pode ser aeróbica, uma corrida, e também a musculação, porque o músculo, muita gente não gosta de fazer musculação, mas o músculo é o armário da glicose, né, do glicogênio, que a gente fala que é esse lugar que vai armazenar aquela glicose para não ficar correndo lá no sangue. Então, musculação, gente, é fundamental também, ou exercícios que vão ganhar massa muscular. Um pilates com peso ou alguma coisa que você vai... Um funcional, né, que vai ganhar massa muscular mesmo. É bem e aí importante. Eu quero saber, doutor, na clínica e nas intervenções que vocês promovem, vocês sempre fazem atividade física todos os dias? Como é que tipo de atividade física precisa, a intensidade, frequência para a reversão do diabetes? Teru, atividade física é um remédio, e remédio a pessoa toma todos os dias, não é? Então, se você tem diabetes, você não toma todos os dias o medicamento que o médico prescreveu, pois se o exercício é um remédio, ele também deve ser feito todos os dias, ou quem sabe se você vai dar um dia de repouso na semana. Então, eu te recomendo exercícios moderados, como uma caminhada, por exemplo. E comece uma caminhada com 20, 30, 40 minutos, mas tente chegar a 1 hora de exercício aeróbico por dia. A musculação ou pilates, que a doutora Daniela falou, pelo menos 2 vezes por semana. E agora eu vou te dar uma dica bem legal. Depois das refeições, esse é o momento em que a glicose mais sobe na nossa circulação. Então, nesse horário, logo depois da refeição, não fique parado, não fique deitado, faça um movimento de 10, 15 minutinhos, quem sabe dar uma caminhada no bairro, ou quem sabe você aproveitar para fazer alguma coisa ativa na sua casa, porque esse movimento após a refeição vai ajudar a queimar aquela glicose que está em excesso na sua circulação. Muito bom reconhecer essa diferença entre atividade física e exercício físico. E você que já faz, mas Teru, eu já caminho todos os dias, 1 hora por dia. Você, de repente, está precisando colocar um pouquinho mais de esforço aí no seu corpo com a musculação ou com outras atividades que vão ajudar a gente até desestressar, né, Dani? Com certeza. O exercício produz endorfina, claro, né? Vai deixar a gente mais relaxado. Você já está animado com essa ideia de reversão, tá? Vamos falar aqui de perda de peso. Eu acho que está contribuindo, né, para a perda de peso, o acompanhamento, o exercício. A alimentação é óbvio, mas a perda de peso é essencial, fundamental, doutor. Teru, a gente acabou de falar que o que causa o diabetes é esse excesso de gordura que o corpo está armazenando, até dentro dos órgãos. Então, como é que eu reverto a doença? Tirando essa gordura desse local. E como é que a gente faz para tirar a gordura do fígado, do músculo, essa gordura que está atrapalhando a minha glicose? A gente precisa emagrecer. E quando eu falo de perder peso, gente, eu não estou falando de perder 1 quilo ou 2 para reverter o diabetes. Eu quero que você pense no seguinte: se você tiver com uma doença grave e o médico for prescrever um medicamento, que dose ele vai te dar? Uma dose bem baixinha ou ele vai te dar uma dose mais alta?
Com o estilo de vida, é a mesma coisa. Você não vai reverter o diabetes apenas comendo uma folha de alface a mais no seu almoço ou apenas acrescentando uma fruta. Você vai precisar de uma mudança maior. Os estudos mostram que você precisa perder mais ou menos 10 a 15% do seu peso para reverter o diabetes. E quanto é isso? Se você pesa 80 quilos, de 8 a 12 quilos. Se você pesa 100 quilos, de 10 a 15 quilos. Então veja, Terô, não é qualquer perda de peso não, precisa ser uma perda de peso significativa. Tá, tem que ter meta. Trabalhe com metas. Agora, o diabético deve estar falando assim, mas o meu médico, e eu sinto fome também a cada 2, 3 horas. Como é que eu faço dieta ou essa dieta equilibrada? Não tem o risco de ter uma queda também na glicemia? Fala um pouquinho para a gente, doutora Daniela, do que seria essa dieta equilibrada para a reversão do diabetes? Então, a gente procura tirar o máximo possível dos refinados, então farinha branca, né? Substituindo pela farinha integral, o arroz branco pelo arroz integral, colocar mais frutas e verduras que são ricas em fibras e a fibra vai ajudar nesse controle glicêmico, né? Nesse controle do açúcar no sangue. Então, a dieta baseada em plantas é uma dieta que já tem comprovação, que evita, né, as pessoas de terem diabetes, diminui o risco, mas também contribui para aquelas que já têm reverter a doença. E o máximo possível, né, se possível, tirar a gordura. Às vezes o pessoal fala assim, doutora, mas eu só estou comendo alface e não controlo a minha glicemia. Mas quando a gente vai ver como é que ela tempera, né, aquela salada, é cheio de azeite, né, e cheio de gordura. Então precisa cuidar, inclusive, com molhos, com frituras. Vai ter que reduzir. Vai ter que reduzir a gordura. Tá. Sim. Eu ia falar, Teru, que o óleo, todo tipo de óleo ou azeite, ele tem 9 calorias para cada grama. Então, mesmo uma colherzinha de azeite de oliva, que a gente acha saudável e adora, ela vai ter umas 120 calorias. Então para quem está nessa dieta aqui, vai ter que... Para quem quer perder peso, reverter o diabetes, vai ter que cuidar com os óleos, com as gorduras, com esse tipo de fritura, porque isso vai impedir você de emagrecer. Bom, é momento de transformação, é momento de virada. Eu vou convidar vocês para a gente sentar ali, porque eu tenho mais uma última pergunta. Você fez um esforço, você se empenhou na atividade física, você mudou a sua alimentação. Agora você não tem mais que, de repente, nessa fase da vida, cozinhar para os filhos. Você pode fazer aquilo que você gosta, essa salada maravilhosa que a gente vai ensinar hoje. E aí você reverteu o diabetes, está feliz da vida. Quero saber se tem riscos para você que está assistindo e que está empenhado nessa mudança e que vai vencer. Tem risco da doença voltar, doutores? Tem sim, Teru, tem risco sim, especialmente se a pessoa, com o passar do tempo, começa a perdendo os bons hábitos novamente e vai voltando aos hábitos antigos que causaram a doença. Então, esse é um risco sim. E também existem pessoas que já são diabéticas há muitos anos, elas já tiveram um pâncreas que já foi muito judiado, muito maltratado ao longo da vida. Então essas pessoas, às vezes com o processo de envelhecimento, acabam depois vendo a sua glicose subir novamente. Muito bem, faz parte da nossa vida, né? Esse degenerar ou esse envelhecer, a gente tem que lidar da melhor maneira possível. Agora, doutora, a gente não deseja isso para ninguém, por isso... Eu vou trazer aqui para o nosso público, além do oferecimento, né, da Sou Saúde, como uma ferramenta que você pode buscar aprender mais a se cuidar, o nosso guia de estudos Fique Leve, ele tem assuntos assim maravilhosos para que você entenda que o cuidado com a sua vida, que o cuidado com a sua saúde é plano de Deus. Logo na lição 1 aqui você vai entender que o cuidado com a alimentação, a gente vai falar aqui sobre hábitos de consumo, a gente vai falar também sobre o exercício físico, a água, a luz solar, mas vamos tratar de assuntos difíceis como a ansiedade, como tem sido difícil confiar em Deus com tantas notícias ruins ao nosso redor. O guia de estudos vai te ajudar a ter uma compreensão correta sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que é que Ele sonha para você. Será que Ele sonha a mesma coisa que você está sonhando? Será que Ele quer para você isso que você está desejando? É importante descobrir porque isso deixa a gente mais seguro, deixa a gente mais feliz. E também
é aqui que você vai descobrir que sua vida pode ter um propósito, um significado muito maior do que talvez você tenha vivido até aqui. Então, quero pedir para você pegar o telefone agora e ligue para cá. Pegue e ligue, sabe por quê? Porque esse é um guia de estudos gratuito, você não paga para que ele chegue até você. Ele tem, olha, aproximadamente 100 páginas, a gente tem muito conteúdo aqui e você vai poder abençoar a sua vida e a vida de quem convive com você com esse conteúdo. 0 operadora 12, você vai discar aí a sua operadora favorita, se é TIM é 41, se é Vivo, esqueci da Vivo é 15, né? Se é Vivo é 15. 0 operadora 12 21 27 31 21. Também dá para pedir pelo WhatsApp, tem o QR Code aqui na tela. Se você apontar, você consegue fazer o seu pedido por aqui, ou então digitando 12 98244 44 49. Quero deixar também aqui disponível todos os canais da Sou Saúde. Vamos para o Instagram? @SouSaúde, SOW Saúde. Lá no Instagram, eles falam muito diretamente com você, pode mandar perguntas ali. E tem também o blog, sousaude.com, sousaude.com, tudo para você aproveitar, tá bom? Quero agradecer pela aula maravilhosa de hoje, muito obrigada. Obrigada a você, Teru. É um prazer para a gente estar aqui com vocês no Vida e Saúde. É um prazer recebê-los aqui, mas eles não vão embora não, gente. A gente vai só pausar, a gente vai se mexer um pouquinho, fazer a nossa circulação ativar aqui com um treino de circulação ativa com Tânia Santos. E na volta, logo depois desse treino, a gente recebe novamente o Dr. Luiz e a doutora Daniela para a nossa tigela colorida de grãos e vegetais que você está vendo aí, olha. É uma receita pró-reversão do diabetes e a gente volta para te ensinar ela já já.